uma imagem completamente errada de quem Deus realmente é. Neste vídeo, eu quero te convidar para uma jornada de confronto e revelação. Vamos desmascarar 10 mentiras que muitos cristãos acreditam como se fossem parte da Bíblia, mas que, na verdade, nunca estiveram lá. Algumas dessas ideias podem até parecer inofensivas, mas se não forem corrigidas, elas nos afastam da verdade que liberta. Então, fica até o final, porque talvez você descubra que está colocando a sua fé em algo que Deus nunca ensinou. A primeira mentira que muitos cristãos acreditam é: se você tiver fé suficiente, Deus vai te curar. À primeira vista, essa frase até parece bonita, cheia de esperança, mas por trás dela existe uma armadilha emocional muito perigosa. Porque quando a cura não acontece, a culpa recai sobre quem está sofrendo. Foi falta de fé. Isso é injusto e antibíblico. O próprio Jesus, mesmo com todo o seu poder, não curou todos os enfermos em sua época. E nem por isso podemos dizer que aquelas pessoas tinham pouca fé. A verdade é que fé não é garantia de milagre. Fé é confiar em Deus mesmo quando o milagre não vem. Fé é continuar orando, mesmo sem resposta. Fé é acreditar que Deus é bom, mesmo quando o diagnóstico é ruim. A cura divina é um ato de soberania, não uma moeda de troca. Sim, Deus pode curar. Ele tem poder para isso. Mas ele também pode agir de outras formas. E em tudo, continua sendo Deus. Portanto, não se deixe aprisionar por essa mentira que transforma a fé em cobrança. A fé que agrada a Deus é aquela que confia, não a que exige. A segunda mentira, que parece bíblica, mas não é: o dinheiro é a raiz de todo o mal. Essa frase circula como se estivesse em algum versículo, mas não está. O que a Bíblia realmente afirma em 1 Timóteo 6,10 é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui mora uma diferença gigantesca. O problema não é o dinheiro em si. O dinheiro é neutro. O problema é o coração de quem o ama. O coloca acima de tudo. O transforma em ídolo. Com dinheiro você pode alimentar os pobres ou financiar injustiças. Pode construir hospitais ou destruir famílias. O que define o uso não é a cédula, mas o caráter. Quando repetimos que o dinheiro é o mal em si, isentamos o ser humano de responsabilidade moral e espiritual. Mas Jesus foi claro: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A raiz do mal não está no bolso, mas na alma. Por isso, não se trata de quanto você tem, e sim de quem é o seu Senhor: Deus ou o dinheiro. A terceira mentira é uma das mais cruéis. Crente não passa por depressão. Essa ideia distorce completamente a realidade bíblica e emocional do ser humano. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres de Deus que passaram por sofrimento psicológico profundo. Elias, depois de vencer os profetas de Baal, fugiu com medo e pediu para morrer. Jeremias foi chamado de profeta chorão, pois lamentava com frequência. Davi, homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos inteiros em profunda angústia. No Salmo 42, ele pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Ou seja, até os mais espirituais enfrentaram a escuridão da alma. A depressão não é pecado. A tristeza profunda não é sinal de falta de fé. Crente também chora, também sente, também se abate. E tudo isso pode acontecer sem que Deus o abandone por um segundo sequer. A mentira de que crente feliz é crente forte tem feito muitos sofrerem calados, com medo de julgamento. Mas a verdade é que a graça de Deus alcança inclusive a mente e o coração ferido. E Ele continua sendo um Deus que cura, também a alma. A quarta mentira que se espalhou por séculos é: quem não dá o dízimo está amaldiçoado. Essa frase tem sido usada como uma arma de medo em muitos púlpitos. Sim, o texto de Malaquias 3 fala sobre roubo e maldição, mas ele está inserido no contexto da antiga aliança, feita com o povo de Israel, sob a lei mosaica. Naquele tempo, o dízimo era uma obrigação legal, destinada ao sustento dos levitas e ao funcionamento do templo. Mas hoje, vivemos debaixo da nova aliança, selada no sangue de Jesus. O sacerdócio levítico foi encerrado.
Não estamos mais debaixo da maldição da lei. Quando usamos o dízimo como ameaça, transformamos a oferta em chantagem e Deus em um cobrador impiedoso. Mas o Novo Testamento nos ensina algo completamente diferente. Cada um contribua segundo o que propôs no coração, com alegria, e não por obrigação. Deus ama quem dá com liberdade e sinceridade. O problema nunca foi o dízimo, mas a motivação. Dê por amor, não por medo. Contribua por gratidão, não por culpa, porque a verdadeira adoração é livre, não forçada. A quinta mentira é tão comum que muitos acreditam de olhos fechados. Orar forte é orar gritando. Em muitas igrejas, criou-se a ideia de que quanto mais alto for o tom da oração, maior será sua autoridade espiritual. Mas isso não tem base nas palavras de Jesus. Pelo contrário, em Mateus 6, ele ensinou que a oração eficaz é aquela feita em secreto, com humildade, longe das aparências. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai, que vê em secreto. A força da oração não está no volume da voz, mas na sinceridade do coração. Não é o grito que move o céu, é a fé, a entrega, a intimidade com o Pai. Sim, há momentos de clamor intenso, de intercessão fervorosa, mas não confunda fervor com barulho. A oração mais poderosa pode ser silenciosa, mas cheia da presença de Deus. Quando gritamos por costume, podemos estar fazendo uma performance, tentando provar espiritualidade para os outros. Mas Deus não ouve espetáculo. Deus ouve verdade. Então, não se preocupe com o som. Se preocupe com a alma, porque Deus responde ao coração sincero, não ao microfone mais alto. A sexta mentira que muitos cristãos repetem é: Deus não dá mais do que você pode suportar. Embora essa frase soe reconfortante, ela é fruto de uma interpretação equivocada de 1 Coríntios 10 e 13, onde Paulo fala sobre tentações, e não sobre sofrimentos da vida. O texto diz que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar, e que com a tentação virá o escape. Mas quando se trata de dores, perdas, traumas ou pressões da vida, a Bíblia mostra que sim, Deus permite situações acima da nossa capacidade humana. Por quê? Porque é justamente nesses momentos que somos levados a depender completamente dele. Paulo, em 2 Coríntios 1, 8 a 9, afirma que passou por tribulações tão grandes que chegou a perder a esperança de viver, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Ou seja, há sim sofrimentos que ultrapassam nossas forças, mas que nos conduzem a um lugar mais profundo de fé e rendição. Deus não quer que você aguente tudo sozinho. Ele quer que você aprenda a depender dele em tudo. A sétima mentira é: quem tem Jesus não sofre. Essa frase é tão comum quanto perigosa. Ela cria a falsa ideia de que o Evangelho é um seguro contra a dor. Mas Jesus nunca prometeu ausência de sofrimento. Pelo contrário, em João 16 e 33, ele disse: no mundo tereis aflições. O cristão não está imune às dores da vida. Ele apenas tem um consolador no meio delas. A presença de Cristo não nos livra do choro, mas nos dá paz durante a lágrima. Não elimina o vale, mas caminha conosco nele. Muitos se decepcionam com Deus porque acreditaram que servir a Jesus seria garantia de felicidade contínua. Mas o Evangelho verdadeiro ensina que a cruz, a renúncia, a luta, e que tudo isso pode coexistir com a verdadeira alegria espiritual. Não a alegria rasa da ausência de problemas, mas a profunda paz de quem sabe em quem confiou. Por isso, sofrer não é sinal de falta de fé. Sofrer com Jesus é diferente de sofrer sem ele, e é exatamente aí que a fé se prova verdadeira. A oitava mentira é: devemos aceitar tudo calados, porque Deus quis assim. Essa ideia fatalista impede muitos cristãos de expressarem suas emoções diante de Deus, como se reclamar, chorar ou até questionar fosse falta de fé. Mas a Bíblia nos mostra o contrário. Jó questionou, chorou, lamentou. E mesmo assim, Deus disse que ele falou o que era reto. Davi escreveu salmos inteiros de angústia e desabafo. Abacuque teve coragem de perguntar:
Até quando, Senhor? E nenhum deles foi rejeitado. Deus não quer robôs que aceitam tudo sem reação. Ele deseja relacionamento verdadeiro, onde há espaço para a dor, para dúvidas e para clamor. Em Filipenses 4:6, Paulo diz: apresenteis a Deus as vossas petições. Ou seja, falar com Deus é um convite constante. Não há problema em questionar, desde que com reverência e coração sincero. A fé madura não é passiva. Ela é viva, honesta e ousada. Deus não tem medo das suas perguntas. Ele é um pai que escuta, consola e responde no tempo certo. E muitas vezes é no grito de socorro que nascem os milagres mais profundos. A nona mentira é: a pessoa colhe exatamente o que plantou, sempre. Embora a Bíblia realmente ensine o princípio da semeadura e colheita, como em Gálatas 6:7, esse não é um sistema automático ou matemático. A vida é mais complexa. A Bíblia também mostra que justos sofrem sem merecer e que ímpios prosperam injustamente. É o que o salmista Asaf descreve no Salmo 73, quando diz: quase tropecei porque vi a prosperidade dos ímpios. Jó é outro exemplo clássico. Um homem justo que passou por perdas devastadoras, não por pecado, mas por um propósito maior. Isso nos ensina que a colheita nem sempre é imediata e nem toda dor é castigo. Às vezes colhemos sim o que plantamos, mas em outras vezes colhemos o que não entendemos. E é aí que entra a soberania de Deus. Ele vê o invisível e julga com justiça. Confiar nele é saber que mesmo quando tudo parece injusto, ele está trabalhando em silêncio. Portanto, cuidado com essa mentira disfarçada de sabedoria. A fé verdadeira não se apoia em lógica de plantio e colheita, mas na confiança no caráter de Deus. A 10ª e última mentira é: se algo ruim aconteceu, é porque Deus está te castigando. Essa visão distorcida transforma Deus em um juiz impiedoso, pronto para punir cada erro com uma tragédia. Mas isso contradiz completamente o coração do Evangelho. Em Romanos 8:1 está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, Deus não castiga, Ele corrige com amor. E essa correção nunca é movida por raiva, mas por cuidado. Além disso, nem toda adversidade é disciplina divina. Algumas são consequências naturais de escolhas erradas, outras são apenas parte da vida em um mundo caído, e outras ainda são fases de preparação e crescimento. A dor, muitas vezes, é pedagógica, mas não é punição. Deus não é um pai agressivo, mas um pai amoroso que nos molda com paciência. Quando algo ruim acontece, o certo não é se culpar imediatamente, mas perguntar: Senhor, o que queres me ensinar com isso? A graça de Deus nos cobre até nos dias mais escuros. E mesmo quando não entendemos, podemos confiar. Ele continua sendo bom.